Boa noite, nossos companheiros e amigos interessados nos estudos da religião do Espiritismo. O Espiritismo, como sabemos, é ciência, filosofia e religião. Estes três ângulos formam o Espiritismo, a religião espírita. E hoje, que é dia 20 de agosto de 2022, voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E como nós sabemos, desculpa a nossa garganta está inflamada. O nosso programa é Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, que é uma instituição adesa à Federação Espírita Pernambucana e que tem 37 anos de existência, quase 40 anos de assistência moral, material e espiritual à comunidade limoeirense e que prega o Espiritismo de Allan Kardec, porque não existe outro Espiritismo. O Espiritismo é aquele que foi coordenado, codificado por Allan Kardec. Aproveitamos o ensejo para tirar algumas dúvidas que muita gente pensa que o Espiritismo foi fundado por Allan Kardec. Saiu da inteligência, da cabeça de Allan Kardec? Não. Nem foi fundado por Allan Kardec e nem saiu da cabeça de Allan Kardec. O Espiritismo foi fundado por um conselho de espíritos superiores, espíritos elevados, os quais, ou muitos dos quais, viveram aqui no planeta Terra há centenas e centenas de anos e que tiveram nomes registrados na história e outros sem registro na história. E alguns deles, foram inclusive fundadores das religiões aqui na Terra. Entre eles, São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua e São Vicente de Paulo e outros que não deram nome. Inclusive alguns apóstolos de Jesus, como espírito, todos como espírito, formando essa grande pleiade sublime de espíritos superiores. Foram esses espíritos formando um conselho que administram o planeta Terra e outros planetas que trouxeram a revelação do Espiritismo para o mundo através das mãos de duas jovens, uma de 14 anos e outra de 16 anos, duas irmãs Boudin, na época de Allan Kardec, 1854, e que o Livro dos Espíritos foi ditado por esse conselho de espíritos através do lápis mediúnico destas duas garotas, apenas uma com 14 anos e outra com 16. Daí saiu o Livro dos Espíritos e, consequentemente, surgiu a doutrina espírita. Portanto, é uma doutrina nova e uma nova doutrina. É uma nova doutrina, uma nova ciência entre as que já existiam. E é uma ciência nova porque tem apenas 2 séculos, não completou 2 séculos ainda. Logo, é uma ciência nova.
uma ciência nova. Nova ciência entre as antigas e uma ciência nova porque tem poucos anos, apenas 1,5 século, mais ou menos. Aí é onde está a doutrina dos espíritos. O espiritismo não é uma seita demoníaca, mais uma seita religiosa, também não. Não é uma seita de Satanás, também não. O espiritismo é uma religião. Segundo o próprio Allan Kardec, o espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e liga todos os homens a Deus. E desperta na criatura humana a verdadeira fé, a fé racional. Não é a fé cega dos segmentos religiosos, é uma fé racional, porque os espíritas primeiro compreendem para depois crer. Os espíritos não creem para depois compreenderem. Primeiro, pela orientação dos espíritos superiores, já que o espiritismo é uma doutrina científica baseada em fatos e baseada na razão. Primeiro, os espíritas, eles não creem, primeiro eles compreendem o fato e depois passam a crer. Isso é a conduta, o princípio, o critério que o espiritismo passa para os seus seguidores, que são os espíritas. E de maneira que o espiritismo não saiu da cabeça de Allan Kardec, não foi fundado por Allan Kardec. Allan Kardec apenas coordenou o Livro dos Espíritos e publicou a sua primeira edição a 18 de abril de 1857, em Paris, que hoje, em nosso ano, o Espiritismo completa 165 anos. Foi assim que surgiu o Espiritismo. E então, depois deste ligeiro preâmbulo, nós consultamos aqui um livro do Espírito Emmanuel, pela psicografia de seu médium, Chico Xavier. Esse livro é Caminho, Verdade e Vida, em que ele apresenta uma breve crônica. Quando orarde é o título, quando formos fazer prece, quando formos orar. Aí cita uma frase de Jesus: e quando estiver orando, perdoai. Era o conselho, a orientação que Jesus dava aos apóstolos. E quando estiver orando, em ligação com o Pai, em ligação com Deus, perdoai. Junto dai o perdão. Mas esse ensinamento de Jesus não foi só, como os demais ensinamentos dele, não era somente para aquele povo e nem somente para aquela época. O ensinamento de Jesus, o Evangelho, é atemporal, não tem tempo, é para todos os tempos da humanidade. Foi para aquela época, para aquele povo, é para hoje, para a nossa época, para nós e para toda a eternidade. Porque o ensino do Cristo é de caráter eterno. Não tem fim, é infinito. E então, baseado nessa pequena passagem de Jesus em seu Evangelho, e quando estiver orando, perdoai. Aí Emmanuel faz o comentário: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Não fica nisso. A prece feitas ensinada pelo segmento religioso são preces decoradas. Prece decorada, a alma não participa, que é decorada. E às vezes no latim, em uma língua em que o sentimento não está conectado. Que o sentimento só está conectado numa língua que a criatura conhece. Quem faz uma prece em grego e latim, que não conhece essa língua,
A alma não está conectada a Deus nem aos bons espíritos. Então, a recomendação do Espírito Emmanuel é que a oração, a prece, seja conectada ao sentimento e a uma língua que se compreende. Nas operações da luta comum, no trabalho do dia a dia, a criatura atende invariavelmente ao automatismo da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos dos planos superiores, através da prece, através das orações, que é uma conexão com Deus, uma aproximação com Deus e com os espíritos do bem, põe-se a consciência em ligação, em contato com o sentido eterno do Criador da vida infinita. Coloca-se em conexão quando a prece é numa língua que se conhece e é uma oração cercada de indulgência e de perdão e outras virtudes do gênero. E continua na sua breve crônica: examine cada aprendiz do Evangelho, examine as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, a Deus, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interior perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. É uma prece. Os cristãos, os espíritos, fazem a prece no interior da alma, no templo da alma, porque o templo da alma é onde está o Cristo e onde está seu Pai, Deus, o Todo-Poderoso. É no templo interior da alma. E diz mais: a mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível, que não se vê. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si na pauta das convenções humanas, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na própria oração, na prece, porque na prece estabelece-se fios invisíveis de conexão com as forças superiores do bem, dos espíritos superiores. Estabelece contato pela oração. Ora, no momento das orações, em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens e apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. Quem ora está pedindo alguma coisa. Quem faz prece está agradecendo, ou pedindo, ou louvando a Deus, que o objetivo da prece é pedir, agradecer e louvar a Deus, mesmo que a criatura não receba aquilo que deseja pela prece, que planejou, mas deve também agradecer, porque se Deus não permitiu, foi para o nosso próprio bem, para o bem do pedinte. Deve também agradecer, ao invés de se revoltar. E o Espírito Emmanuel termina a sua pequena crônica. Diz ele: é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e de mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor, a benefício de todo discípulo do Evangelho. O que foi que ele lançou e sugeriu?
E ele diz no Evangelho, e quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai, perdoai, era isso que ele ensinava aos apóstolos, e principalmente a Pedro. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Só 7 vezes? Jesus respondeu, eu não te digo, Pedro, só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, mostrando Jesus a importância da indulgência, do perdão, que é de uma forma infinita. Não é um perdão limitado, mas é infinito. É mais difícil? É, mas é o remédio para todos os problemas da alma. É o perdão. O perdão é o remédio para todos os problemas do espírito, da alma, tanto o espírito encarnado como desencarnado. É o valor do perdão. É o que Jesus ensina no Evangelho. E então nós encerramos o programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, e convidamos os nossos companheiros para mais a próxima edição de Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.